Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Se ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, vou te convidar. Vou deixar aqui o link no primeiro comentário. Clica lá e se direciona para a nossa página. Lá tem muitas novidades, sugestões, você vai gostar e também vai poder compartilhar conosco algumas ideias e dicas para a nossa aula. Também, se você gostar desse vídeo, deixa seu like. Se você ainda não é inscrita, se inscreva, ajuda nosso canal a crescer. Amém? E como sugestão de hino, eu trago para vocês o amor do nosso Deus, que de crianças diante do trono, do que fala do tamanho do amor do nosso Deus. Porque é a mensagem que o profeta Oséias ele trazia para o povo. Certo? Era que Deus queria mostrar para aquele povo o tamanho do amor dele. E eu não encontrei nenhum hino que fale sobre Oséias. Se você encontrou, por favor, compartilhe conosco para que a gente possa estar enriquecendo a nossa aula também. Certo? Continuando lá, nós temos então a sugestão para memorizar o nosso texto áureo, que diz assim: portanto, povo de Israel, voltem de novo ao seu Deus, façam o que é bom e certo, confie sempre nele. Oséias 12:6. Então, eu fiz essas imagens, né, para você poder ir memorizando com eles através das imagens. Então, é bem ali, ó, o povo de Israel, né? Você começa, portanto, daí mostra lá o povo de Israel, mostra a bandeira do povo de Israel, tudo bonitinho ali para eles já irem se familiarizando. Volte, né? Coloquei a plaquinha de voltar, né? Volte de novo ao seu Deus, a coroa para representar Deus. Faça o que é bom e certo e confie nele. Oséias 12:6, certo? Então, essa é a minha sugestão para vocês hoje, memorizando com imagens. Cada um fala uma vez, fala em duplas, agora fala batendo palma, vamos falar pulando, enfim, até memorizar. Põe num cartaz ali, imprime, não precisa ser muito grande, conforme o número de alunos de vocês, é o tamanho que você precisa organizar essas imagens, certo? O que ressaltar na história? Lembre as crianças como que aconteceu a divisão, que era um povo só, eram as 12 tribos, eles eram a Canaã, né, a terra que o Senhor preparou para eles, mas eles ali não expulsaram todos em volta, né, da terra onde eles herdaram, ainda existiam os povos idólatras e eles acabaram se contaminando com a idolatria desse povo. E ao invés de eles, né, expulsarem todos, eles começaram então a trazer para o meio deles a idolatria e o pecado daquele povo. E aí o Senhor levanta vários profetas para falarem, para chamarem a atenção deles, mas eles não dão ouvido aos profetas. Os reis mesmo propagam aquela idolatria no meio do povo, e aí o Senhor começa a mandar o aviso, se eles não se arrependessem, viria juízo sobre eles, mas o povo não dá ouvidos para Oséias. Quantos profetas, né, o Senhor levanta para falar com o povo, mas o povo não dá ouvido. Então veio realmente a Síria, né, e domina eles, e aí eles acabam servindo ao Império Assírio, e no Reino do Sul veio o exército babilônico também para destruir ali o povo de Israel. E o Senhor foi avisando, então veio o juízo de Deus sobre eles, devido à sua idolatria. Porque o primeiro mandamento já era, né, adorar a Deus sobre todas as coisas. Eles não estavam adorando a Deus sobre todas as coisas e ainda por cima estavam profanando tudo que Deus tinha feito e ensinado para eles. E o Senhor queria mostrar isso, né, para eles de uma forma, por isso que ele usou a vida de Oséias para tudo o que acontece na vida de Oséias, mostra para o povo como que está o relacionamento deles com Deus, como que Deus está se sentindo neste momento. Então, por isso que a gente vai ver ali tudo o que o Senhor fala para Oséias fazer. É importante lembrar para as crianças que o Oséias é o primeiro livro dos profetas menores, certo? Nós estudamos nas primeiras aulas ali os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias e Ezequiel, que são, né, é pelo tamanho mesmo do livro, né? Não existe assim, os profetas maiores são melhores que os menores, ou, não. É só pelo tamanho dos escritos mesmos eles, só isso, porque as profecias também eram de Deus, é só pelo que ficou registrado. Então, Oséias é o primeiro dos profetas menores. E aí, o que o Senhor fala? O Senhor usou a vida do profeta para demonstrar o amor de Deus por Israel.
ele fala assim para Oséias, para ele tomar uma mulher adúltera, para se casar com ela. Então ele vai e obedece o Senhor, ela dá um filho para ele, e aí depois vem mais 2 filhos e ela acaba saindo de casa. Aí é um caso assim muito escancarado, todo mundo fica sabendo, e aí ele vai e fala para o povo, olha, é esse o relacionamento que vocês estão tendo com Deus. Deus tirou vocês da onde vocês viviam, deu tudo o que vocês queriam e vocês estão se relacionando com outros deuses. E aí depois ela acaba saindo dali, quando ela sai de casa, ela vai lá para um templo para ficar adorando como prostituta do templo. Aí do templo ela é jogada na rua como escrava, né? Ela é vendida como escrava. Ele vai lá e compra ela como escrava. Ele ainda tenta trazer ela para casa antes dela ir para esse templo de destruição, de prostituição. Ele vai lá e compra tudo que ela gosta, leva para ela se recusa e ainda fala, foi Baal que me deu, né? E aí ela resolve ir lá virar essa prostituta do templo, mas não sei por quanto tempo isso aconteceu, porque aí ela volta para as ruas e ele encontra ela quando ela está sendo vendida como escrava. E aí o Senhor fala, vai lá. Então ele comprou ela, né, leva ela nos braços, e aí ele fala para o povo de Israel, assim é o que o Senhor quer fazer com vocês. Se vocês se arrependerem, ele vai restaurar vocês. Então, tudo o que ele está passando ali na vida dele, nos primeiros 3 capítulos ali do livro, ele narra bem a vida dele. E aí vocês estão entendendo que tudo isso ele vai comparando como que está o relacionamento do povo de Deus com Deus, certo? Ele mostra ali também que o Senhor é tardio em irar-se, mas que ele é justo. O Senhor está avisando, mas tanto que veio os assírios ali e dominaram eles. Né? O Senhor prometeu, o Senhor alertou, mas eles não deram ouvido. Então, o que o Senhor alertou? Que os pecados deles causariam a sua queda. Não é Deus que derrubou eles, não. Deus estava avisando, porque o pecado nos afasta de Deus, né? E, infelizmente, veio ali a consequência dessas atitudes com eles. Nós somos livres para pecar, mas não podemos nos livrar da consequência do pecado. No livro também, ali ele fala, se o povo orar, se arrependendo, Deus irá curar o povo. O profeta alerta que o povo perece porque não conhece a Deus. O conhecer que eles tinham não era só estudar, mas sim ter um relacionamento com Deus. Eles conheciam Deus de ouvir falar, mas aquilo também foi ficando muito longe, muito distante da realidade deles. Então, eles não tinham experiência com Deus, eles não conheciam realmente a Deus. E o que eles conheciam era do que eles estudavam, do que chegava na vida deles. E muitas vezes, hoje, é o que acontece conosco. A gente conhece do que a gente lê na Bíblia, do que a gente ouve pregado, do que é ensinado. Mas o Senhor, Ele quer ter relacionamento conosco. Assim o Jó falava, né? Antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas hoje eu conheço porque vejo com os meus olhos. Então o Senhor quer ter esse relacionamento conosco, certo? Porque quando você se relaciona com Deus, quando você conhece a Deus, você para de confiar apenas na sua força, porque era o que aquele povo fazia, aquele povo confiava na força de outros exércitos, nas alianças que eles faziam com os outros exércitos, né, com uma nação mais potente, ali cita muito do Egito, e não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós reafirme a nossa aliança com Ele, porque Ele cuida, Ele supre, Ele perdoa, Ele ama, Ele restaura, Ele regenera. Então Deus pode fazer tudo na nossa vida, desde que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E é isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças. Não é só sentar aqui e ouvir falar de Deus. É você buscar conhecer a Deus, ler a Bíblia, buscar tempo de oração, jejuar a Deus, sabe? Um tempo de relacionamento com Deus mesmo, ter tempo, não orar só antes de comer ligeirinho, orar antes de dormir, não. O tempo que você tiver, esteja falando com Deus, buscando conhecer mais dele, ter essas experiências com Deus. É isso que é o conhecer a Deus. Amém? Então, tudo isso a gente encontra ali no livro de Oséias, e é tão bonito quando a gente vê ali no final, que o Senhor falou assim, que ele iria curar aquelas feridas, ele ia restaurar. Olha o tamanho do amor do nosso Deus, por tudo que aquele povo fez, toda a sorte de pecados que aquele povo tinha,
tudo que eles fizeram desagradaram a Deus, Deus ainda assim estava esperando eles de braços abertos. É porque o Senhor ainda os amava e ainda os ama. Assim é nós. Somos pecadores, fazemos coisas que entristecem a Deus. Mas tão somente se nós confessarmos a Ele de todo o coração e deixarmos isso para trás, Ele é fiel e justo para nos perdoar e de maneira nenhuma irá nos negar o seu amor. Amém? Então vamos ensinar isso às nossas crianças, a procurar termos um relacionamento com Deus para que a gente não venha sofrer com o distanciamento que o pecado nos causa dele, certo? E com as consequências do pecado também. Eu quero trazer para vocês uma sugestão de um filme que eu assisti com a minha filha essa semana, muito lindo, gente, é O Peregrino. Esse eu já deixei o link aí para vocês. Tem uma versão infantil, tem versão adulta. Ele é baseado num livro. O livro também, eu acho que livro sempre é melhor, né? Eles têm uma riqueza de detalhes que no filme não é possível captar, mas quando você está lendo a descrição, as palavras que o autor usa, é infinitamente melhor. Mas, gente, só para a idade dos nossos alunos, se você tem filho, se você conhece alguém que tenha filho, assista, recomenda ali para os pais assistirem, assistam vocês primeiro, depois de recomendarem, certo? Mas, assim, é maravilhoso esse filme. E tá para sair o 2, que é A Peregrina. Mas, por enquanto, vamos ficar aí com esse filme. É uma dica que eu trago para vocês que, olha, foi muito bacana. Ela estava um pouco resistente para assistir no começo. Eu falei, não, mas a mamãe vai assistir junto com você. Sentei, assisti. Aí, à noite, quando eu fui pegar meu celular, ela estava assistindo esse filme de novo, certo? Então, é um filme muito bacana. É a sugestão que eu trago para vocês. E, é claro, para nossa finalizar ali, uma sugestão de atividade ou brincadeira, eu trago novamente a maratona bíblica. Como que foi a maratona semana passada? Deu certo? Foi divertido? Eles gostaram? Essa é um pouquinho mais simples, não vai precisar de bexiga, mas sim uma folha. Eu dividiria a folha A4 em duas, né? E você vai dividir a sua equipe, você vai dividir os seus alunos em duas equipes. Ah, não sei, tem 8 alunos, então faz duas equipes de 4, tem 10 alunos, faz duas equipes de 5, mas eu acho que se passar de 5, acho que fica muita criança num grupo só. A ideia é o seguinte, você vai dar uma folha para cada um, e você vai fazer uma pergunta, por exemplo, essa que eu coloquei ali, ó. Até trouxe algumas sugestões ali, mas vocês fiquem à vontade. Como é o nome do primeiro livro que faz parte dos profetas menores? E a resposta é Oséias. Cada um, eles não podem estar ali conversando entre eles, né? É uma equipe, mas é só a gente vai juntar essa equipe só na hora de contar os pontos. Então, aí eles estão sentados ali, cada um da equipe vai pôr a sua resposta e você vai contar, a equipe A, quantos acertaram? Aqui teve 3 alunos que acertou. Então, nessa rodada, a turma está com 3 pontos, a equipe A. Vamos contar quantos acertos tivemos na equipe B. Na equipe B, os 5 acertados. Então, nessa primeira rodada, a equipe B está com 5 pontos. Faz a segunda pergunta. Para qual reino Oséias profetizou? Reino do Norte. Quantos da equipe 2 acertaram? Quantos da equipe 1 acertou? E aí você vai pondo ponto, certo? E aí no final vai ganhar, é lógico, a equipe que tiver mais pontos. Então, cada resposta certa de um componente da equipe equivale a 1 ponto para a equipe. Muito bacana, eu acho que eles vão se divertir. Veja ali, você separa as equipes ali para ficar uma equipe equilibrada, para que eles não fiquem tristes. Às vezes tem alguns alunos, né, que já são mais velhos ali e os outros que estão começando agora, então dá uma equilibrada aí para que todos tenham uma chance igual. Amém? Então são essas as sugestões para a aula de hoje. Que Deus abençoe a sua aula poderosamente. Se você gostou, deixa seu like e até domingo que vem. Tchau, tchau!